Aos 21 anos, eu tinha 3 empregos ao mesmo tempo, trabalhava todo dia, final de semana, feriado, ganhava 4.800 por mês. 4 meses depois, eu saí de 2 deles e hoje eu ganho mais de 15 mil reais. E não foi sorte. Ou não foi só sorte. Esse vídeo eu vou pegar a carona na discussão que o Mikael CS abriu com o vídeo. Tenho 36 anos, 2 subempregos e aqui vai um aviso para você que viralizou aí até na bolha tech, com o mano Davin reagindo. E eu acho que eu tenho alguma experiência, né, para contar para você que pode te ajudar. Então, quando eu tinha 21 anos, como eu falei, eu tinha 3 empregos que eram gestor de tráfego, programador e analista de dados, que não era exatamente um emprego, era mais um empreendimento, não estava tentando empreender com análise de dados ali. E cada um desses me rendia análise de dados, 300 reais por mês, programador, né, dos 1.500 a 3.000 e gestor de tráfego 1.300. No final, isso dava 4.800 reais por mês. E você deve estar se perguntando como que trabalha em 3 empregos. Então obviamente, era por entrega. O que você pode pensar que é bom, mas não necessariamente você vai ver por quê, né? Porque basicamente se você tem que entregar as coisas, você vai trabalhar até entregar, e eu estava sempre trabalhando. Então, falando um pouco da minha realidade, quando eu trabalhava nesses 3 empregos, eu acordava, trabalhava, comia, dormia e repetia no outro dia, né? Tudo que eu estava fazendo. Não tinha descanso, não tinha fim de semana, todo dia tinha alguma coisa para fazer. Então, mesmo que naquele dia eu fosse conseguir descansar um pouquinho, eu ia ter que fazer alguma coisa do trabalho. Todo dia. Feriado, não importa. Sempre tinha alguma coisa para adiantar. Eu até gostava dos trabalhos, na verdade, eu gostava dos 3. Só que com 4 meses nesse ritmo, eu percebi uma coisa, que existia um teto ali, né? Então eu percebi que eu não estava evoluindo nenhum dos 3. E aí eu fiz uma conta que pouca gente faz, né? Que é o seguinte: eu estou ganhando aqui 4.800 reais por mês. E se eu fosse um programador focado, né? Só programador, eu poderia ganhar muito mais, né? E eu não estava construindo múltiplas fontes de renda, sabe? Eu não estava fazendo programação e isso e aquilo. Eu estava perdendo tempo, porque eu sabia que eu poderia ganhar mais só como um programador. E eu queria até falar um pouco da cultura do extra, sabe? Porque as pessoas, elas, principalmente no Brasil, né? Porque para muitas pessoas o extra é o que faz a conta fechar no final do mês, né? Mas eu acho que é importante também, se você não tá deixando de ganhar dinheiro com esse extra, né? Como assim deixando de ganhar dinheiro? Você poderia focar, se você tem uma profissão que dá mais dinheiro, né? Que, que, que as outras, né? Que um subemprego, né? Como o Mikael cita no vídeo dele, talvez se você focar só nisso, você consiga mais dinheiro do que fazendo isso e os extras, ok? Então, veio a pergunta, né? E se eu focasse 100% em programação? Eu já tinha ganhado mais como programador, mais que os 4.800 por mês, e para mim, programação era mais fácil do que os outros 2 também, porque já tinha trabalhado com isso, com programação. E a gestão, marketing e empreender eram novos para mim. Então, o que aconteceu? Eu tinha 6 meses de reserva guardada, e eu tinha um exame de saúde que tem a ver com o primeiro vídeo que eu falei do AVC. Então, eu precisava fazer um exame, uma consulta. E aí eu tomei a decisão. Eu larguei os 2 empregos, programação e marketing. O outro, de análise de dados, eu não larguei porque ele não me tomava tanto tempo. Só que uns meses depois a gente encerrou o contrato, então meio que eu acabei ficando sem nenhum emprego. E aí
a decisão era simples. Era foco 100% na programação. Eu já tinha ganhado mais com isso, era isso que eu ia fazer. Então, não foi nada impossível, foi 100% pensado, estratégico. Eu tinha um dinheiro, né? Eu tinha experiência e eu tinha a clareza do que eu queria, né? Que era programação e voltar a trabalhar 100% com programação. Deixa eu beber uma água. E aí veio a virada, né? Eu fui fazer os exames e a médica que era para me atender não estava lá no momento, né? Tava marcado, mas ela não estava lá. E o que aconteceu foi que eu decidi passar uma férias, né? Porque eu já tinha me demitido desses 2 empregos aqui em Maceió. Então eu vim para Maceió e ali foi a primeira vez que eu parei de verdade com o trabalho. Eu tive dias que eu só não fiz nada, né? E pude pensar melhor. E aí ali me veio mais decisões, né? Que foi primeiro que eu já queria sair de casa, só que com o que eu ganhava antes, até mesmo com programação, eu achava meio arriscado sair de casa. E quando eu vim para Maceió, né, eu falei, pô, é isso. Eu passei umas 2 semanas aqui, só que não foi exatamente como um turista, né? Como eu tava aqui, eu já tava pensando em me mudar. Eu comecei a ver a cidade contra os olhos, e do tipo, e se eu vier morar aqui, né? Então, ali eu vi que tiveram 2 mudanças, né? Eu precisava ganhar melhor do que eu ganhava antes e eu precisava de um emprego remoto. Por quê? Porque eu não queria estar inserido no mercado de trabalho em São Paulo, né? Eu queria morar aqui, com o que eu vi do que é a vida aqui, né? Em Maceió. Então, qual foi o resultado disso, né? Levaram os 6 meses que eu tinha de reserva para ultrapassar os R$ 4.800. Hoje eu trabalho para fora e ganho mais de R$ 15.000 por mês, como eu falei no outro vídeo, no primeiro vídeo. Eu trabalho menos que antes, né? Eu tenho mais tempo livre para aprender, para sair final de semana, né? Para viver. E né, antes eu estava fazendo 3 coisas mal feitas, né, ou medianas, e agora eu estou fazendo uma coisa, né, uma coisa só, mas bem feita, né. Então aqui agora vai os meus conselhos, né, do vídeo, ou as lições que eu tirei disso. Eu vou tentar ser bem breve aqui, né. A primeira, segurança financeira, né. Eu tinha os 6 meses de reserva. Isso que me deu liberdade, né, para conseguir tomar a decisão que eu tomei. Até hoje eu guardo uma boa parte do meu salário. É, e você tem que entender que tomar a melhor decisão precisa de tempo. Se eu não tivesse a reserva que eu tinha, eu teria aceitado a minha primeira proposta que me apareceu e essa proposta não foi a melhor. Então, a melhor decisão precisa de tempo, ok? Então, guarde aí um dinheiro, tenham uma, tenham, tenham, tenha uma reserva financeira. Segunda lição foi a armadilha das múltiplas fontes de renda, né? Então eu achava que, pô, se eu for programador ou saber gestão de tráfego e empreender, eu vou estar tendo dinheiro de vários lugares, né? Meio que, como eu falei, da cultura do extra também. Só que isso não é verdade se você não está recebendo bem na, na, nas suas fontes de renda, entendeu? Porque na verdade não é fonte de renda, né? Eram 3 trabalhos, né? Então, assim, isso funciona se você é só programador, recebe bem por projeto e tem vários projetos. Isso é bom. Até certo ponto, né? Que tem um limite de tempo. Mas a dica é, não diversifica renda no começo.
Primeiro você foca, né? Domina uma profissão, um trabalho, e depois você diversifica, né? Porque o mercado não paga bem para quem é mediano, né? Quem é mediano recebe a média, e a média no Brasil é muito baixa, né? Então você não vai querer ser mediano nem receber a média, né? A terceira lição é o custo invisível da falta de foco. Então, o seu valor de mercado não cresce, né? Você não vai receber mais quando você não foca nas coisas. Isso também é uma questão que tinha no vídeo do Mikael, a falta de foco. Você ser ok em 3 habilidades é muito pior do que você ser especialista em uma. O especialista vai ganhar muito mais, 5, 10 vezes mais, dependendo do caso. E você não vai ter um portfólio ou algum case para mostrar alguma coisa, entendeu? Se você tá fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, quando tiver alguma oportunidade para você fazer alguma coisa mais aprofundada, você vai ter um portfólio de quem estava fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, ou seja, vai ser raso, você não vai ter como impressionar ninguém, entendeu? A quarta lição são os sinais que você precisa focar. Então, o que acontece? Primeiro sinal, você trabalha muito e ganha pouco, né? Você tem vários empregos e ainda assim você está ganhando pouco. Você está meses sem evoluir numa área, né? Nenhuma das áreas. Então, no meu caso, eu tinha 3 empreendimentos ou trabalhos, né? Ou 2 trabalhos em um empreendimento, e nenhum dos 3 estava deslanchando, sabe? Então, é um sinal para você ficar atento e você tá sem energia para estudar ou melhorar alguma coisa. Então, chega no final do dia e você simplesmente não tem mais saco para fazer nada, você não quer fazer nada. É um sinal forte que você precisa focar. Você está fazendo muita coisa e não está dando conta de tudo isso, né? A quinta lição é como escolher o foco, né? E aí eu usei 3 critérios que eu ranqueei aqui, como facilidade, potencial de mercado e resultado anterior. Que basicamente é o quão bom você acha que é, né? A facilidade. O potencial de mercado pode ser o teto que eu falei anteriormente. E o resultado anterior é basicamente quanto alguém está disposto a pagar para você fazer. Ou seja, é o quão bom as pessoas acham que você é, né? Então, para programação, eu sempre tive facilidade, então eu me acho bom naquilo. O potencial de mercado é grande, né? Dava para crescer o salário que eu tinha. E o resultado anterior eu já sabia quanto valia, né? Quando eu saí do emprego anterior, não foi por questão de performance, e sim burocracia e tal. Então eu já sabia que as pessoas, mais ou menos, quantas pessoas estavam dispostas a pagar pelo meu serviço, né? Então as pessoas me viam como um bom programador também. E aí uma lição mais dura que você pode tirar disso aqui, e eu espero que você tire, acho que vai ser proveitoso para você. Talvez a melhor dica desse vídeo é: não faça o que você gosta, faça o que você é bom. Talvez valha um vídeo só para falar disso, mas nesse vídeo não vou elaborar. Tenta entender aí, medita sobre essa frase aí. Lição 6. Tudo tem teto. Então, na época, o meu teto era os 4.800 que eu recebia, mais o esforço que eu estava empregando naquilo, né? Eu não conseguiria me esforçar mais do que eu estava me esforçando, nem receber mais. E se eu fizesse isso, provavelmente teria um burnout, né? Porque, como eu falei para vocês, eu não tinha feriado, não tinha final de semana, era todo dia, pelo menos alguma coisa do trabalho eu estava fazendo. E com certeza, se eu fizesse mais que isso, ou até se eu ficasse mais tempo nessa rotina,
eu poderia ter um burnout, né? E quais as lições que a gente tira disso, né? O culpado é diferente de produtivo, né? Então, eu estava trabalhando em 3 projetos, não estava produzindo com excelência para nenhum dos 3, né? Para falar a verdade. Cansaço, ele te engana, né? Você chega no final do dia cansado de trabalhar, você acha que você está progredindo, mas isso não é verdade, porque a sociedade, né? O progresso, a sociedade te julga pelo seu resultado, não é pelo seu esforço. Então, assim, a sensação de que você está cansado no fim do dia e por isso você progrediu é uma mentira. Você pode chegar no final, no fim do dia zero, só que você teve resultado e por isso você progrediu, né? E vai, por exemplo, conseguir uma promoção ou coisa do tipo, entendeu? Então, é importante que você entenda essas três coisas, né? Então, ocupado é diferente de produtivo, cansado é diferente de progredindo e esforço é diferente de resultado, né? A sociedade julga o seu resultado e não o seu esforço. Então, se eu tivesse continuado, R$4.800 ou um burnout misterioso. Hoje eu trabalho, ganho mais de 15 mil, tenho menos trabalho, né? Trabalho menos e tenho espaço para crescer na carreira e em outras áreas também. Tenho tempo para estudar, sair, me divertir. Tem história completa no outro vídeo, né? De como eu consegui esses 15K ou como você pode fazer algo parecido. Não sei se é o ponto do vídeo. É mais como eu fiz do que como você pode fazer. Mas eu tentei ajudar você lá. O vídeo vai estar aí no card. Se você gostou, né, do vídeo, ou quer comentar aí, comenta e se inscreve. Valeu! Eu sou agoniado. Quer vender eu compro. Quer comprar eu vendo. Eu vou anotando no caderno e vou esticando. Aqui é agoniado mesmo. Botou lá na rádio. Atrás da diária eu tô indo. Falou que tem diária eu vou. Tô a transações. Sou agoniado.